a digestão também muda a partir dos 40 anos. Então, a gente precisa olhar sobre esse aspecto que começa a vir tanto indigestão, má absorção, e aí gera as primeiras deficiências nutricionais que impactam a saúde mental. É muito comum para a mulher, até mesmo para os homens, mas pensando quem é 40 a mais, que a digestão começa a ficar, as enzimas diminuírem. E aí, em especial, no fundo do nosso estômago, a gente tem um elemento chamado fator intrínseco. A gente tem uma região que tem essa conversão da absorção da B12. E na neuronutrição, a gente sabe que a B12 ela estimula os neurônios e, em especial, a nutrição não só dos neurônios e nervos. E que quando a gente trabalha principalmente questão cognitiva, trabalho, dia a dia, a gente tende a gastar mais essa vitamina. E até mesmo para as pessoas mais ansiosas, os desafios da vida. E é muito comum encontrar no exame de sangue a baixa de vitamina B12. Então, algumas mulheres pensam, entrei na menopausa, eu estou com depressão. Mas não é. Estou com ansiedade. Vamos ver primeiro as deficiências para depois pensar em medicar? Então, quando a gente trata a saúde, o impacto em medicação, em tratamentos médicos, diminui muito. Apesar que a gente não tem, às vezes, muitos estímulos de algumas comunidades, até mesmo o SUS, enfim. Até recentemente atuei com a busca de ter um pouco, ampliar um pouco o nutricionista aqui nas UBSs aqui em Santo André e passaram um pouquinho, alguns dias a mais aí para discutir essa pauta. Então, é um pouco desafiador quando a gente fala. E no dia a dia, quando a gente deseja realmente melhorar, é um passo a passo. Não é uma única consulta e você já tem um desenvolvimento. É igual a atividade física, você tem o caminhar. Essa jornada. E respeitando o tempo de cada um, a complexidade da vivência, que foi do quê? 40, 50 anos que a pessoa se acostumou e muitas crenças que a gente precisa derrubar para que realmente coloque em prática, né? Exatamente, Ju. Uma coisa, eu falar em B12, a minha estava lá no pé, eu estou fazendo reposição. Eu estava com 219. Sim. Tem que estar acima de 500. E eu não como carne, piora a situação. E também essa relação, a carne é importante, mas se a gente consegue ter uma variedade de alimentos de complexo B, às vezes dá uma segurada apesar da B12 baixa. E claro, ter uma boa digestão. Então, um dos pontos que eu até já compartilho aqui é ter distribuído ao longo do dia alimentos cítricos. Em especial, por exemplo, alimentos fontes de vitamina C, porque ajudam a estimular a acidez natural. E eu gosto também de introduzir o gengibre. O gengibre, ele ajuda a trazer um relaxamento das fibras lisas, que é a formação do nosso sistema digestório, em especial estômago, intestino. Então, favorece a liberação do alimento. Inclusive, até na fase dos análogos do GLP-1, que as pessoas têm ainda mais indigestão. Então, se a gente não cuidar, essa deficiência aumenta, o que impacta, o que chega uma hora que essa pessoa começa a ter mais fome, porque ela não está digerindo muito bem, está tendo uma ineficiência dessa absorção. Então, o que ocorre muitas vezes até com outros tipos de tratamento mais fortes, como cirurgia bariátrica, entre outros. Então, a gente percebe isso. Então, a B12 ela é extremamente importante para a nossa saúde mental. E para o foco. Não ela é ligada muito principalmente para o foco. Então, quando a gente está fazendo alguma atividade, a gente tem muitos estímulos, né? É Instagram, é vida, é o barulho da vizinha, é do carro. E se a gente não focar, a gente dispersa. E muitas vezes fala assim, nossa, eu sou fraca para as coisas. Não, talvez você está precisando de um pouco de foco. Seu tratamento nutricional entre eles, começa com alguns nutrientes e, se precisar, tem alguns neuroprotetores e adaptogênicos que a gente pode utilizar